Graça e paz, irmãos. Com a ajuda do Senhor, queria dar sequência ao assunto que nós iniciamos na semana passada, que eu particularmente penso que era só aquele tempo, mas também percebi que precisamos dar sequência aqui a algumas coisas, tem algumas ênfases que o Senhor traz nesse assunto. Então vamos orar mais uma vez e pedir que o Senhor, Ele se compadeça de nós. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que nós precisamos de sensibilidade, de percepção daquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã. Por isso, nos conceda a Tua graça, Senhor, para que possamos estar na Tua sintonia, percebendo a direção do Senhor, cada um desses assuntos, dos versos que serão aqui compartilhados, Senhor. Toma esse ambiente em Tuas mãos, nos ajuda a darmos a Ti o lugar devido, para que possa haver ambientação, para que a Tua palavra encontre espaço em nós, e juntos nessa manhã possamos ser edificados. Nos ajuda, Senhor, nos conduz a Ti, nos dando liberdade no Espírito, para tudo aquilo que vem do Senhor, e restrição para aquilo que é meramente humano, que não produz edificação. Nos ajude, Senhor, nos ambiente na Tua presença, em nome de Jesus. Irmãos, o que Luciano acabou de falar é um assunto muito sério. Esse assunto da música é um assunto seríssimo. Inclusive eu vou falar alguma coisa sobre ele nessa manhã, assim o Senhor nos conceda a graça. Irmãos, tanto Eliseu quanto Elias, e no Antigo Testamento, os profetas, eles eram, alguns deles ao profetizar, era tão importante esse assunto do louvor, linkado a isso. Isso é muito sério. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse assunto, muito sério. Então, quando eles iam profetizar, aí alguém vinha tangia uma harpa, não sei se vocês lembram disso. A música era essencial, e a música continua sendo essencial. Ela é necessária. E se houver um toque incerto, nós podemos sofrer prejuízos em uma reunião como essa. Eu vou ser sincero aos irmãos, eu vou abrir meu coração. Luciano colocou a impressão dele, eu vou dar a minha impressão. Enquanto eu estava sentado, o último cântico foi Ele é o grande eu sou. Ali o assunto parou. Nós temos que tomar muito cuidado com esse assunto. Esse assunto é muito sério. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, para não dar toques incertos nas reuniões da igreja. Porque enquanto estávamos cantando esse cântico, o Senhor encheu meu coração. Seu reino é poderoso e nunca terá fim. A trombeta foi tocada. Por quê? Seu reino é poderoso e nunca terá fim. Por isso que o assunto da sucessão é importante. O reino dele nunca terá fim. E porque o reino dele nunca terá fim, ele tem que ter um testemunho nessa terra. E esse testemunho, ele precisa passar de geração em geração, e precisa haver essa sucessão. E precisa haver essa transição, para que esse testemunho vá passando de geração em geração. Os irmãos entendem o assunto da delicadeza que nós precisamos? Tudo é espiritual. Orar é espiritual, tirar um cântico é espiritual, uma manifestação na reunião ela é espiritual. Mas se ela não estiver no mover do Espírito, conforme a agenda do Espírito Santo, nós podemos ter prejuízos sérios com respeito ao direcionado do Senhor. E nós precisamos pôr atenção nesse assunto e não nos movermos por nossa emoção.
e sim pela direção clara do Espírito no nosso interior. Amém? Salmos 78. Verso 3: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então sempre o Senhor está interessado pela sucessão dele nessa terra. Primeiro, ele traz Abraão, descendente de Sem, portanto um semita, e dali ele trabalha com Abraão para quê? Para que as gerações de Abraão tivessem-o como modelo para irem adiante. Hoje ele é o que nosso pai na fé. Ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Então Abraão, Isaac, Jacó, seus 12 filhos, José, mas por Judá veio o cetro que ia governar toda aquela outra geração, e um descendente foi proclamado, e hoje nós estamos aqui por causa dele, porque ele está sentado no trono, ele reina, ele é o nosso Senhor, ele é o descendente de Davi. Então veja, em todo esse assunto, quando nós olhamos, a sucessão, ela é declarada e ela é requerida pelo Senhor, essa sucessão sobre a terra. Esse é um assunto que está no coração de Deus, o assunto da sua sucessão, e esse é um assunto que nós precisamos tomar cuidado nesses dias, a sucessão do Senhor. Ele quer avançar, ele quer preparar homens e mulheres para suceder a geração anterior, e ele também quer mesclar a geração anterior com a atual geração que irá levar adiante a tocha do Senhor, do seu testemunho, aquilo que ele almeja sobre essa terra. Ele quer ter testemunho, e por isso a importância do Salmo 78, o que ouvimos e aprendemos. Nós temos sido esses que ouvem, não somente ouvem, mas que aprendem, leva para o coração essas coisas tem que levar para o coração, as outras não, essas precisam ser levadas para o coração. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. O que foi que os pais deles contaram para eles de geração em geração? Falaram-lhes da Torá, do testemunho do Senhor, e depois foram acrescentando os outros livros, e então fechou-se o Pentateuco, fechou-se o Antigo Testamento, fechou-se também o Novo, e nós temos hoje 2 testamentos, e aqui está falando também para nós, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. E aqueles israelitas, aqui especificamente no que estamos falando em Juízes, Josué e aqueles anciãos que sobreviveram, eles sabiam muito bem disso aqui. Não o encobriremos a seus filhos. Eles sabiam, e eles fizeram isso. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, como o Senhor conduziu aquele povo no deserto, nas peregrinações de Abraão, de Isaac, de Jacó, seus 12 filhos, saíram do Egito, as suas gerações, passaram pelo deserto, entraram em Canaã, tudo isso aí, os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez, tudo isso é uma herança que não pode ser guardada e preservada e escondida da outra geração. Não pode, isso não pode acontecer.
essa sucessão, essa transição de conhecimento, de experiência de Deus, não pode ser prejudicada de uma geração à outra. E nós estamos vivendo um momento muito delicado, como nunca na face dessa terra. Se nós percebemos as coisas, se nós temos observado as Escrituras, se nós temos diariamente lido as Escrituras, se nós temos olhado o que tem acontecido aí, tudo vai de encontro a essa transmissão. Pelo contrário, eles já começaram uma abolição nas escolas. Aboliram as nossas gerações de conhecer, a menos... Até agora ainda pode ter escolas confessionais. Daqui a pouco alguém se levanta aí e passa o facão e joga para o mato esse assunto de escola confessional e bate a lei lá, e a polícia vai lá e vai se transformar em uma escola comum, para o Estado ditar o que ele quer que os nossos filhos aprendam. Veja como as coisas têm sido ferozes, contrário ao propósito de Deus, contrária à herança, olha como eles falam bem claro, a herança judaico-cristã. Eles querem destruir e apagar da face da terra. E o que é que nós temos feito? Nós já observamos os assuntos que chegam a nós, se eles não têm essas sementezinhas que querem esterilizar essa herança judaico-cristã que nós recebemos. Nós estamos observando, nós estamos pensando que nós vamos ficar aqui nessa terra. Então, irmãos, é um momento de decisão. Tem irmãs grávidas. Essa semana nós ficamos alegres. Veio mais um descendente, mais um herdeiro para ser apresentado ao Senhor, para ele passar pelo serviço às crianças e no momento certo ele ser levado a Cristo, para as nossas fileiras irem se engrossando e essa herança ir passando para ele e para outros e outros e outros. Então, aquele filhinho, aquela filhinha, aquela coisa mais linda que Deus nos dá, que Deus te deu, primeiramente, não esqueça, quando você olha para aquela criança, Deus colocou na sua mão, mas o propósito primeiro dele é que essa criança receba essa herança e a leve adiante por causa do propósito de Deus. Você se alegra, nós nos alegramos muito. Ficamos felizes? Sim. A família está crescendo, às vezes você já é um avô, uma avó, 5, 6, 10 netos, 20 netos. A sua responsabilidade é gigante. Porque todos eles Deus olhou e Deus desejou, e Deus já viu a herança dele passando para esses meninos e meninas. Não é outra coisa, cuidado, não é para você. E Deus quis que você ficasse alegre com essa criancinha chegando na sua casa, muito feliz. Nos céus então houve uma festa maravilhosa, mas ainda tem mais festa, quando esse pequenino, essa pequenina confessar que Jesus é o único Senhor da vida dele, para a glória de Deus Pai, e pegar essa tocha, e você já ir treinando ele com a tocha, uma tochinha pequenininha, e vai indo, e ele vai crescendo, aquela tocha vai aumentando, para iluminar primeiro onde vocês moram, no bairro, na cidade, e por onde Deus chamar aquele que um dia era um pequenino, para servir ao Senhor, porque no dia que confessar já vai receber um dom, um talento, no mínimo. Irmãos, nós não podemos pensar diferente disso. Às vezes nós ficamos com as coisas assim, uns pensamentos, sei lá, mas a primeira coisa que tem que estar no nosso coração é que Deus quer uma outra geração, e que há uma responsabilidade geracional, ou seja, da geração que aí está segurando a tocha do testemunho, e a outra que está se levantando
precisa ser imbuída de todos esses princípios, motivações, intenções, desejos, pelo propósito de Deus, não outra coisa. Então vamos voltar ao nosso texto de Juízes capítulo 2. Vamos dar uma lida de novo naquele verso. Juízes 2, verso 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e após ela levantou-se outra geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Isso é muito triste. Mas o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Isso é muito triste, mas pode se repetir nos nossos dias. De levantar-se uma outra geração que primeiramente não conhece ao Senhor. Aí os assuntos já começam a degringolar. Não conhecer ao Senhor, por mais que se conheça o histórico da geração passada, se não se tomar responsabilidade, não vai muito longe. Porque precisa não só conhecer o histórico, mas precisa conhecer o próprio Senhor que guiou a geração passada, nos seus caminhos, nas suas lutas, nas suas angústias, tristezas, decepções, frustrações. Mas isso não é importante. Mais importante é quando a geração atual olha para a passada e vê que, apesar de todos esses problemas e dificuldade, mas vocês que estão fazendo transição, vocês têm aonde se encostar. Vocês têm as estacas firmes que pode se encostar, mas não só isso, aprender, conhecer o Senhor que guiou a geração passada, porque senão, como eu vi o tio Romeu falando, e alguns irmãos falam que às vezes a geração nova fica tão somente com as estruturas do que foi construído no passado. Eles gostam muito da estrutura, mas o assunto não é a estrutura, o assunto não é aquele cálice, digamos assim, mas é o conteúdo, mas é o vinho novo. E pode-se muitas vezes ter uma estrutura velha e Deus não vai derramar vinho novo, e a nova geração vai sofrer. E o testemunho do Senhor também pode se perder com o passar do tempo. Então, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Vou ler de novo, para reforçar, Josué 24, 31. Só voltando um pouco aí, acho que uma página em algumas Bíblias, 2, sei lá. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. Aí Juízes 2:7. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que tinham visto toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Essa semana, enquanto eu meditava nesse assunto, por onde eu ia retornar, uma carga me veio clara ao coração. Irmão, quando nós olhamos esses dois textos, Josué 24, 31, Juízes 2:7,
fala algumas coisas aqui muito interessantes, mas tem umas ênfases aqui que, quando ele fala assim, ó, todos os dias de Josué, tanto no 24:31 como no 2:7, todos os dias de Josué. E todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué. E todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué. Quase a mesma coisa. Em um diz, e que sabiam, no 24:31, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. No 2:7, e que tinham visto toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Ou seja, Moisés recebeu a lei, Moisés recebeu o testemunho do Senhor, Moisés guiou o povo, Moisés era autoridade no meio do povo, representou ao Senhor. E lá tem aquele assunto lá que ele consertou, mas porque ele não representou bem, em um dado momento ele não entrou na terra. Esse é um ponto. Mas aí Josué é o seu sucessor, ele é preparado, ele foi treinado, ele conhecia os assuntos, ele foi adiante. Josué, por sua vez, junto com aqueles anciãos, também colocou os marcos do assunto da autoridade e submissão. E me parece que uma das tragédias aqui em Juízes, que essa nova geração sofreu um problema seríssimo, que eles perderam de vista, eles não atentaram mais para o princípio da autoridade, porque enquanto tinha Josué, enquanto tinha os anciãos, eles estavam ali em submissão, havia ordem. Mas no momento que levanta-se uma outra geração, que não conhecia o Senhor, ou seja, não conhecer ao Senhor, como diz aqui, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então, eles não conhecem o Senhor, eles não conhecem o princípio de governo, não conhecem o princípio de autoridade, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. A obra que o Senhor fizera a Israel, a fez com princípio. Ele estabeleceu Moisés, estabeleceu Josué. Ainda tinham aqueles anciãos que traziam o povo ali sujeito ao Senhor, debaixo do temor do Senhor. Quando se levanta uma nova geração que não conhece o Senhor, eles jogam tudo isso para o mato e vão viver sua nova maneira de vida em Canaã, na terra que o Senhor deu, se submetendo a outros deuses. Então, quando destrói o assunto da autoridade e submissão no meio do povo, o caos se instalou. E aí, quando você lê o livro de Juízes, não é o meu propósito fazer um estudo sobre o livro de Juízes, mas quando você lê o livro de Juízes, você vê as aberrações começando a acontecer, primeiro porque houve um abandono, virou-se as costas para o Senhor. E então os seus princípios, os princípios como Deus age, o princípio de autoridade, de submissão, porque toda vez que o Senhor fez uma obra no meio de Israel, Ele fez no meio de princípios. Ele estabeleceu anciãos, Ele estabeleceu aqueles que iriam governar o povo, juízes, aqui nós estamos falando no livro de Juízes, e depois então estabelece-se o rei. Mas quando nós olhamos para Juízes 24, 25, se eu não estiver enganado, vejamos, Juízes, não, Juízes 21, 25, eu falei ao contrário. Juízes 21, 25 diz, inclusive, engraçado que esse essa expressão aqui parece-me que é utilizada umas 3 vezes dentro do livro de Juízes. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, porque perdeu-se o princípio de autoridade. E quando esse princípio é perdido, jovens, adolescentes da nova geração, nós, aqueles da geração que está aí por ser sucedida,
esse assunto de autoridade, de submissão, os marcos que o Senhor colocou não podem ser removidos na casa dele. Tem governo na casa de Deus. E se esse princípio não é observado, o que é que pode tornar alguém inapto, estéril e impedido de representar o Senhor na atual, na futura e na transição que nós estamos passando? É o assunto da autoridade e da submissão. Interessante que a capa desse livro, Autoridade e Submissão, em espanhol, irmão Dino sempre falava isso, é um dedo apontando para as Escrituras, não para defender o homem. Prestem muito bem atenção nesse assunto. Uma coisa é uma coisa e outra é outra. Conquanto todos somos irmãos e irmãs, mas há peso espiritual. Eu não estou falando aqui de tempo. O tempo nós precisamos observar, óbvio, tem alguém que tem mais tempo no Senhor, você vai respeitar, mas preste atenção. Pode ser que alguém que não tenha tanto tempo assim, tenha peso espiritual. Essa é a nossa meta. Buscarmos ao Senhor e representarmos ao Senhor, mas isso somente com peso espiritual. Então, cuidado, não se engane com esses assuntos. Esses assuntos não estão aqui para nós brincarmos com ele, tocarmos inadvertidamente, muito cuidado. Na casa de Deus tem princípios, tem governo, e essa nova geração não observou os princípios de governo. E aí o caos se estabeleceu. E aí nós vimos o que aconteceu com a concubina daquele levita que foi buscar sua concubina lá na casa do pai dele. Foi o que o povo fez. Era o povo de Deus, viu? Era o povo de Deus, mas aquilo ali nunca se nomeou entre o povo de Israel, porque perdeu-se o princípio de autoridade e de submissão. Então, se a nova geração, essa que está aí se levantando, e nós não atentarmos para esse assunto de autoridade e submissão, nós podemos nos tornar pessoas estéreis. Podemos ter tempo, podemos ter o que nós quisermos, mas se não houver peso espiritual de representatividade, esse é um assunto muito sério, nós teremos prejuízo. Há representatividade escolhida por Deus. Tem aqueles e aquelas que, irmãos e irmãs, que têm peso espiritual e que representam os interesses do Senhor. E quando falo isso, não falo no sentido de defender o homem ou a mulher em si, mas aquilo que o próprio Deus colocou, e aquela pessoa tem se permitido ser trabalhada pelo Senhor, e representa a autoridade do Senhor no meio do povo. Se a nova geração não atentar para esses princípios de autoridade e submissão, você pensa que pode ser lidar com os irmãos e as irmãs da geração passada ou da presente de qualquer maneira? Tome muito cuidado. Às vezes você só vê o homem, você não entende os assuntos do mundo espiritual. Todos nós somos irmãos e irmãs, mas tem alguns, oxalá fossem todos, que tivessem esse peso espiritual, mas tem alguns que têm peso espiritual, e vamos tomar muito cuidado, eu e você, todos nós. Uma coisa interessante, eu já falei isso aqui, vou enquanto meditar sobre esse assunto, me veio ao coração essa lembrança, eu vou lembrar vocês. Olha só, irmão Dino, enquanto vivo, nós sabemos como ele cria sobre os assuntos da escatologia. Nós sabemos que nosso irmão Délcio pensa diferente, mas olha só como nós precisamos aprender com esses amados irmãos. Olha que delicadeza. Irmão Délcio para e vira e diz assim: irmãos, eu penso diferente do meu irmão, mas
eu percebo que nele há um avanço da obra de Deus tão grande que eu nem alcanço. Embora pense de escolas diferentes, mas em primeiro lugar o irmão parou, esse irmão avançou mais que eu, aos quilômetros. Sabe o que é isso? Discernimento espiritual que nós carecemos de ter, para não passar por cima. Eu penso diferente daquele. Calma, você chegou agora, você não sabe nem o que é ser discípulo, sua fralda está sendo trocada, você está querendo o quê? Você precisa aprender. Você está lidando com a outra geração. De novo, irmãos, prestem bem atenção que eu estou lhe falando e discirna as coisas. Eu não estou falando defender homem ou mulher, quem quer que seja. Eu estou falando de pessoas que têm peso espiritual, que eu e você só vai perceber isso quando nós estivermos andando no Espírito, estivermos em uma outra realidade, para nós reconhecermos graça, pararmos, analisar. Irmão, como é que nós lidamos com esse assunto? Eu penso diferente. Me explica aqui, vamos sentar. Você não vai deixar de pensar. O assunto não é esse, o assunto é: você quer crescer mais um pouquinho? Aí eu me lembro de um outro assunto que o próprio irmão Delcio falou, que um amado irmão, ele estava no Brasil, ele estava ministrando, e um irmão na assembleia, eu também discordo de algumas coisas que o irmão fala, mas o irmão se levantou no meio da reunião e confrontou o irmão que estava pregando. Levantou-se e porque não sei o que, no meio de todo mundo. Aí, irmão Deus estava ouvindo ele falar aquele de: como é que é, irmão? Você fez o quê? Meu querido, deixa eu te falar uma coisinha. Você ainda quer crescer espiritualmente? Você quer avançar no Senhor? Você quer ir adiante? Se você quer crescer, volte lá, procure aquele irmão e conserte o que você fez, se possível até de púlpito. Você fez no público e você vai consertar em público o que você fez. Você não tem nenhum peso espiritual para fazer o que você fez, embora você discorde do irmão. Os irmãos entenderam o que eu estou falando, irmãos? Às vezes nós somos muito ousados, e enquanto nós não prestarmos atenção, pode ser que um dia, quando nós crescermos, a gente fosse dar conta, está faltando alguns dedos da nossa mão, por tocar em coisas que mas outros não tiveram tanto tempo, outros já dormiram, já estão no Senhor, porque não teve essa oportunidade de crescer um pouco mais e ver dedo faltando. Eles já foram cefados direto, porque tocou onde não deveria ter tocado. Mas eu discordo do irmão. Sim, quantos de nós discordamos uns dos outros? Mas só que nós precisamos estar mais aos pés do Senhor, com delicadeza, para perceber onde é que você está tocando. Não é só aquele irmão Joãozinho, ou Francisco, ou Maria, ou Dionísia, seja lá quem for. Cuidado. E principalmente os novos, cuidado com esse assunto. Não vá de vez assim, não. Você pode passar reto e aí, daqui a pouco você dá possível, você já está nos braços do Pai, por causa desses assuntos. Nós achamos que é simples. Mas é só o irmão ali. É só o irmão, é só a irmã. Tá bom, então continue, para você ver. Senhora dessa, você não já acordou? Onde é que eu estou aqui? Nos braços do Pai. Esse assunto é muito sério, irmãos. E nós estamos falando de uma nova geração. Se essa nova geração não foi ensinada, e o que é que nós temos visto hoje? Nas escolas, em tudo quanto é lugar, é batendo de frente, irmão, com o princípio de autoridade o tempo todo. Jovens, adolescentes, não tragam isso para a vida da igreja. Cuidado, não brinque com isso. Como eu falei semana passada, marxismo cultural, filosófico, e esse negócio todo, isso está trazendo alguma coisa, está construindo alguma coisa, e que precisa ser combatida. E isso na vida da igreja. Uma coisa que eu me lembrei essa semana: jovens, adolescentes, e nós também, da outra geração, nós não temos confidentes, amiguinho íntimo nesse mundo, não. Seus amiguinhos
suas confidentes ou seus confidentes, irmãos ou irmãos, está no meio do povo, na assembleia, na igreja. Nós crescemos assim. E se vocês não aprenderem, nós teremos prejuízo certo. Que união há entre a luz e as trevas? Ah, mas é meu melhor amiguinho, eu abro o coração com ele ou com ela. Pare com isso. Sabe o que é isso? Esse pensamento forte é porque você não entendeu ainda o princípio. Você não entendeu o que é a igreja. Se você entendeu o que é a igreja, seu amiguinho mais íntimo, sua amiguinha, passa a ser os servos de Deus, os que estão na comunhão, do seu lado, que vivem ao meu redor. Aquela música, na comunhão, na oração, que nos unem a quem? Ao Senhor, nos trazem minha alegria e mais vontade de viver. E se a cada dia nesse amor nos unirmos mais e mais, nós o quê? Nós podemos esse mundo transformar, mas é só na comunhão. Nós não estamos preparando uma futura geração para ter amiguinho e amiguinha íntimo lá do mundo, seja na escola, seja lá onde for, na faculdade, não existe isso. A amizade lá é para evangelizar, é para trazê-los para desfrutar dessa amizade que nós já temos aqui. A de lá, não. Que às vezes nós nos confundimos, nós falamos de princípio da igreja, disso e daquilo, e eu tenho minha melhor amiga, não, mas ela é tão gente boa, ela só falta só se converter. Isso é o principal. Esse é o principal. Ela só falta, mas ela não é. Então, por favor, procure uma irmã. Tem irmãs idôneas que podem te ouvir. Tem irmãos idôneos que também podem te ouvir, ser seu amigo íntimo. Porque vai te ajudar, vai colocar o sal no lugar, vai lhe mostrar o princípio da cruz. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Senão a gente fala de uma coisa e você vive outra. E você quer todas as realidades, mas você não terá, porque você quer negociar as coisas. Mas ele é tão gente boa, rapaz, só falta converter. De novo, mas se só falta é o tudo. Se ele não converteu, ele não pode ser seu amigo íntimo, nem sua amiguinha íntima. Porque por mais que ele te ouça, ou ela te ouça, eles não irão levar o seu problema ao Senhor. Isso é o principal. De alguém que está ali junto com você, sente suas dores. Quando chega lá, coloca o joelho no Senhor, vai orar, não está nem pensando, o Espírito diz: ei, ora lá por ele, está precisando, ora lá por ela, aquele assunto lá e tal. Isso pesa no seu coração, e você carrega, e vai você e tal. Então que o Senhor nos ajude, mas vamos continuar aqui. Eu já li essa parte aqui. Então, voltando. Então, essa nova geração está dentro da nova terra, na terra que emana leite e mel. Mas essa nova geração, ela não tem o conhecimento do Senhor. Os marcos, elas já jogaram para o mato. Jogaram fora. Não existe mais princípio de autoridade. Ninguém se submete mais nada. Cada um faz o que quer. E aí o prejuízo que nós vimos na história. Então, mas agora definitivamente se estabelece na terra que o Senhor lhes dera por herança. Terra, olha, irmãos, preste atenção nesses dias que a gente está vivendo. Eu estou colocando isso aqui, eu escrevi isso aqui de propósito, mas de propósito mesmo, para falar isso para os irmãos. Ouça: terra intransferível. Vocês ouviram? Terra intransferível, ainda nos nossos dias, tá? Ainda nos nossos dias. Aquela terra lá, Deus deu a Abraão e a sua descendência. E imutável, cuja capital é Jerusalém. Então, por favor, não existe esse assunto de crente ser antissemita ou coadunar ou compactuar com sentimentos, falas e propósitos antissemitas. Cuidado, hein? Cuidado. Muito cuidado. É o povo do Senhor. O Senhor não esqueceu do seu povo não, viu? Aquela terra lá Ele deu e o povo dele está lá. Embora muitos não creram, mas a promessa não foi invalidada. Então cuidado. O mundo hoje é um mundo que marcha a passos firmes no antissemitismo.
o tempo todo, e crente precisa se posicionar com muito cuidado. Independente do que você creia, seja lá a linhagem que você pense, seja lá o que for, cuidado com o antissemitismo. Nova geração, adolescentes, jovens, cuidado com o antissemitismo, tá? Cuidado. Aqueles que te abençoarem serão o quê? Abençoados. Nós conhecemos uma figurinha aí que das suas entranhas ele amaldiçoava o Estado judeu. E lá nas entranhas o câncer comeu ele e levou. Antissemita, cuidado. Cuidado com esse assunto aqui. Esse assunto é bíblico e nós não negociamos. Nova geração, cuidado. Nós não somos antissemitas. Estou falando isso com bastante cautela e cuidado, para a gente não tropeçar nesse assunto aqui. Agora, uma coisa também que nos chama a atenção, quando ele fala assim, que eles serviram todos os dias de Josué e dos anciãos. Enquanto tinha Josué passa, aqueles anciãos, o povo continua servindo ao Senhor. Mas levanta uma nova geração que não quer saber nada dos princípios de Deus e muito menos se submeter. E aí nós vemos a tragédia que acontece no meio do povo. E no meio de todo esse cenário sombrio de apostasia que se avizinhava ali deles, dessa nova geração, eles estão em uma terra cheia de tudo, conforme Deuteronômio 8, do 7 ao 10. Mas o essencial que os habilitava a viver na terra, eles não mais o tinham: o conhecimento de Deus. Já havia passado. Eles agora estavam interessados em conhecer o que os novos deuses que eles elegeram demandavam deles, para eles prestarem culto e adoração. Era uma geração que não conhecia o Senhor. Essa é a tragédia de toda uma geração. E não conhecer o Senhor os levou a outros passos mais adiante, em direção ao precipício. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais. Mas não só isso. O ponto mais baixo aqui é notar que agora, naquele momento que se levanta aquela nova geração, o Senhor não é mais seu Deus. É tão somente o Senhor Deus de seus pais, da geração anterior. Não é o Deus da geração que estava se levantando. Era o Deus de seus pais. Isso é uma tragédia no meio do povo de Deus. Nós olharmos para o passado, nós vermos, quando nós olhamos, talvez algumas nações, nós vemos o que acontece hoje na Europa. Cuidado, irmãos. Todo esse avanço que a Europa teve, todo esse welfare, esse estado de coisa e tal, que muitos vão para lá e tal, viajam, tudo isso, e querem morar lá. Nada errado nisso. Mas veja só, eles viraram as costas para o Senhor. Hoje, que eram templos que reuniam milhares de irmãos no passado, hoje reúne um monte de gente para encher a cara. Viraram pubs, bares, tantas outras coisas aqueles templos se tornaram. E de repente essas coisas, esses ares estão aí em todo lugar, soprando para lá e para cá. Mas contanto que leve o povo à apostasia, até a condição financeira, a condição de bem-estar pode mudar de uma hora para outra, mas isso pode ser uma provação, e o velho mundo sucumbiu. E hoje está precisando de missionários para irem lá pregar o evangelho, que às vezes não é nem permitido que se pregue nas ruas. É uma coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesses dias. Nós precisamos
estar diante do Senhor e ler as notícias, os noticiários por aí, com uma outra visão, ver nas entrelinhas, ver o que o inimigo está escondendo ali, porque senão a gente pode morder uma isca. Então, o que antes era o Deus de seus pais, hoje já não é mais, porque eles abdicaram de todos os privilégios que tinham, embora estando na terra. Mas aí nós vimos lá que nós estamos falando do tempo dos juízes, que vem reis, vem monarcas, vem comandante de outras nações, e Deus permite tá espoliando, tá fazendo opressão em cima do povo o tempo todo. Aí se levanta um outro juiz, aí passa 22 anos, passa 40, passa tanto, o povo toma aquele refresco, mas não volta para o Senhor. As coisas ficam bem, mas daqui a pouco morre aquele juiz de novo, Cusã, Risataim, não sei quem, levanta o outro do lado da Mesopotâmia, vem de longe, às vezes com um exército pequenininho, governa sobre Israel, os filisteus e tal. Por quê? Por conta de que viraram as costas para o Senhor, que uma outra geração se levantou que não conhecia mais o Senhor, e aí deu no que deu. Então aquele princípio de autoridade que tinha Josué, os anciãos e os juízes, eles não queriam mais aquilo. Só queria quando era conveniente. O juiz se levantava aí, ufa, que sufoco, 40 anos. Eu estava, o nome? Minha mãe estava trocando as minhas fraldas. Hoje eu tenho 40 anos e hoje, ufa, agora eu estou livre. Agora eu sei o que é ter uma nação livre e tal. Aí, tá tudo bem, mas aí voltava a pecar. E aquele Deus que ele aprendeu a cultuar, ele continuava. E daqui a pouco, outro rei, outro monarca, outro capitão vinha e destruía a terra, e ficou nessa aí. Eu queria ler com os irmãos 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Uma outra coisa que também me chama a atenção, vamos ler esse texto que aí eu faço esse comentário. Segunda Timóteo 3, 14 e 17. Vou falar só mais um pouco do que eu falei semana passada a respeito das Escrituras. Se as gerações, a passada e a nova geração, os jovens que estão se preparando para nos suceder, se eles não amarem as Escrituras, muito difícil que as coisas avancem. A tendência dela é só o nível espiritual ir decrescendo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Jovens, adolescentes, nós todos, prestemos atenção. Nós temos aqui um jovem que estava lá morando na sua cidade, servindo ao Senhor da forma mais simples possível, na tranquilidade, servindo na localidade, de repente fazendo alguma coisa extralocal, dali servindo. Paulo passa pelaquela localidade, movido pelo Espírito interior, pega aquele jovem e leva. Irmão, como eu me lembro de que Jairo falou, Jairo da obra Maturidade, eu me esqueci o sobrenome dele. Jairo falou uma vez, eu nunca esqueci, e estavam falando, eu não sei se foi na conferência que falou sobre juízes, que o irmão Christian teve aqui em Salvador, que nós precisamos ungir o nosso rei em secreto. Quando você está ungindo o seu rei em secreto, Timóteo estava ungindo o seu rei em secreto. Então quando Paulo passa, Paulo não tem dúvida nenhuma, Paulo sabia desse propósito de Deus, das gerações futuras estarem servindo. Ele sabia desse assunto da transmissão. Então ele pega Timóteo, ele leva Timóteo, ele circuncida Timóteo, porque ele era filho de pai grego, circuncidou Timóteo e levou com ele. Paulo partiu, mas Timóteo viveu muitos anos depois de Paulo e levou esse testemunho avante, instruiu a outros fiéis e idôneos, e hoje, até nós hoje chegou esse testemunho.
porque alguém guardou, alguém ungia o seu rei em secreto. Então, isso aconteceu com Timóteo, ali no tempo do Antigo Testamento, aqueles levitas, desde pequenininho, ele nascia naquela família, ele já era treinado, ele já via os pais fazendo os sacrifícios, carregando a arca no ombro, carregando o varal, carregando as estacas, carregando todos aqueles, eles estavam vendo aquilo tudo, eles estavam sendo treinados, e isso foi passando de pai para filho, de geração em geração, até que nos dias de Zacarias, ele estava no turno dele, e foi no turno dele que ele foi lá dentro entrar para servir ao Senhor no Santo do Santo, que o anjo veio e falou com ele. Ele estava naqueles turnos antigos que foi estabelecido, turno após turno, e estava ali Timóteo, ou não, Zacarias estava ali, porque foi passado a outra. Zacarias se levantou como outra geração dos seus antepassados lá atrás, e naquele dia específico o anjo veio e falou com ele, e Isabel ficou grávida de João Batista. Olha só a sucessão. Então, jovem, todos nós sejamos fiéis no pouco que o Senhor tem nos dado. Leia as Escrituras todos os dias. Invista tempo, que esse tempo e essa decisão que você toma vai mudar a eternidade. Vai mudar as coisas na eternidade. Então, as decisões que nós tomamos hoje implicam muitas coisas na eternidade. E às vezes nós estamos passando dia após dia. Você pega a Escritura quando você quer, quando você lembra. Não foi assim que o Senhor, aqui ó, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infânciazinha, trocando as fraldas de Timóteo, lá vai. É isso que nós precisamos pegar, perceber o que o Senhor quer nos falar. Desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo se aplicou, e agora Timóteo, sem saber no que ele estava sendo preparado, ele agora, Paulo passa e leva ele, e a mãe dele, por certo, não se opôs, porque ela estava preparando Timóteo para servir a Deus. Então, quando Paulo passa ali, ela sabe, esse é um homem de Deus, ele é apóstolo, e ele vai levar meu filho. A gente lê assim, muito romântico por cima, mas as coisas não são tão fáceis como nós achamos não, viu? Timóteo estava ali, junto com a mãe dele, com o pai dele e tal, e Paulo chega lá, muito educadamente: Timóteo, o Senhor falou no meu coração, eu quero ele para estar comigo, para servi-lo na obra do Senhor. A mãe entendeu prontamente, não sabemos o relato, o pai deve ter concordado com isso. E Timóteo então é entregue ao Senhor sob os cuidados de Paulo para servir na obra. E as nossas crianças hoje que estão no serviço às crianças, serviço aos adolescentes, serviço aos jovens, o que é que nós estamos fazendo com eles? É só as irmãs lá no serviço de criança todo domingo, os irmãos no serviço aos jovens, os adolescentes estão trabalhando. Você acha que está sendo feito o quê? Só para passar para domingo, do reunião uma vez por semana, fazer evento, não sei o quê. Não, não. Nós estamos preparando vocês para servir o Senhor. Isso não é brincadeira. Eu me lembro no meu tempo, a gente não via, não tinha consciência desse assunto e não falava, mas era a realidade de estar vivendo, e aqui nós estamos hoje. Mas a nova geração precisa ter consciência do que nós estamos fazendo aqui no serviço às crianças, aos adolescentes e aos jovens, é preparando e equipando vocês para servir o Senhor e assumir responsabilidade. A gente vai importar presbíteros no futuro? A gente vai trazer obreiros para aqui, diácono de outros lugares para servir aqui? Eles vão sair daí, desses pequeninos que estão no serviço às crianças, no meio dos adolescentes, no meio dos jovens, porque eles estão sendo preparados e precisam ter já consciência. Não estou falando só varão não, as varoas também, tá? Agora me lembrei de um assunto, eu vou falar. Talvez muitos de vocês saibam, alguns não saibam, mas toda segunda-feira, fazendo sol, chuva, tem irmãos, os irmãos do presbitério estão reunidos, vai lá de 7h30 até
meia-noite, 1 hora da manhã, já se amanheceu o dia e tal. Quem é que vai fazer isso no futuro para cuidar do povo de Deus? Ou não terão esses? Vocês estão sendo preparados para isso. Os jovenzinhos, os adolescentes, as crianças e as irmãzinhas também, porque serão as suas esposas que irão acompanhá-los no serviço. Será aquele dia da semana? Aí quando me perdoe os irmãos, eu vou falar: mas eu só durmo nos braços dele. Ótimo, maravilha, tem que ser assim mesmo. Eu só durmo nos braços dele, ele meninando. Ótimo, mas na segunda não. Você vai acordar nos braços dele, mas não vai dormir, porque ele é do Senhor. E você precisa já ser preparada para isso. Os jovenzinhos e as jovenzinhas. Ou você está querendo ter outro futuro, você ser brilhante. Sim, nós queremos, você estude, vá para a faculdade, seja o melhor. Olá aí, chegou no doutorado, está lá fora estudando. Mas tudo isso é parte. O essencial, a vocação é o serviço ao Senhor. O Senhor permite que isso aconteça, mas não nos percamos aí. Ok? Você pode ser o melhor engenheiro, mas qual é o seu lugar no corpo mesmo? Você serve aonde? Aí você chega naquele dia de Senhor: sim, meu servo. Mas Senhor, eu fui o melhor advogado da cidade, ou o melhor engenheiro, ou o melhor não sei o que, sei lá. Enfim, qualquer profissão. Mas e o dom que eu lhe dei? E o talento que eu coloquei na sua mão para a edificação daqueles que estavam ao seu lado, que eu coloquei no tempo, eu preparei, você nasceu de fulano, de ciclana, e eu preparei, dei todo aquele ambiente para você. Você fez o que com isso? O diabo sempre terá um barquinho preparado. Não sei quem foi que falou isso. Para levar todo aquele que quer se distanciar do Senhor. E eu vou repetir o que falei semana passada: não queremos perder nenhum. E o mundo, ele quer ganhar todos. Os nossos que estão no serviço às crianças, os adolescentes, dos jovens, atrapalhar a nova geração, a antiga geração, para que não faça esse serviço de passar à nova geração esses cuidados, essa herança que o Senhor já nos deu. Então, nesses dias nós precisamos abrir bem os nossos olhos, aonde nós estamos investindo. Precisamos trabalhar pela comida que não perece, também, que subsiste para a vida eterna. Então, jovens, não esqueçam do que eu estou falando hoje aqui para vocês, porque naquele dia o Senhor vai lhe cobrar. Porque pode ser que no momento Deus esteja preparando você para ser um presbítero no futuro, assumir responsabilidade. Então não brinque com o que você está fazendo hoje. Não pense que você foi chamado só para satisfazer os seus prazeres, a sua vontade, a sua emoção. Deus chamou você com propósito. E vocês estão vendo aí, né, Aurélio? Os coroão aí, as coroanas aí, todo mundo aí. Eles estão ainda, continuam ainda com a tocha na mão servindo. Mas eles um dia serão lembranças. E vocês foram chamados já hoje para segurarem essa tocha. Vocês não estão, que eu estou reunindo e tal, está tudo maravilhoso, eu gosto dos irmãos. Engraçado que na nossa época não tivemos evento com jovens. A gente teve algum, Aurélio? Evento com jovens, vai para a ilha, não sei para onde. Louvado seja o nome do Senhor que levantou. Isso é para os mais íntimos, só eu que chamo ele de Apolônio, viu? Marcelo Jones, uma graça que Deus deu a ele e fez essa movimentação toda. Uma graça especial que Deus dá a cada um de nós. E todos têm, tá? Nenhuma da graça que Deus deu a cada um de vocês é desprezível no corpo. Nenhuma. Não se engane não, cuidado com a voz da serpente. Porque Deus deu a você a graça especial, como você é, com as dificuldades, com os problemas que nós temos. Deus nos concedeu graça, e essa graça ela é irrevogável. Queiramos ou não, é irrevogável. Deus lhe deu essa graça, use-a da melhor maneira possível, chorando. Reconheça que você não pode, que você não é o melhor para estar ali, mas Ele conta contigo. Nos coloquemos diante dEle.
Então nós não tínhamos essas facilidades que os jovens têm hoje, investimento nisso, daquilo, leva o jovem para lá e para cá. Nós vivíamos, qual era a nossa diversão anual? Conferência de contagem. Ia todo mundo junto. Hoje não, tem conferência de contagem, tem evento com jovem ali em Gamboa, de Morro, não sei aonde. É um investimento, aí vocês pensam que Deus está investindo, irmão, de vocês. Leva para Gamboa, leva para não sei aonde, não sei para onde, e leva, vai para o sítio, vai não sei para onde. Nós da geração passada não tivemos nada disso e vocês têm. Mas vocês estão pensando que Deus está fazendo esse investimento em vocês somente para vocês se sentirem bem? Não, Deus está preparando vocês para assumir responsabilidade. Eu quero que isso fique bem guardado no coração de vocês. Deus conta com cada um e Ele não quer, e nós também não queremos perder nenhum de vocês, nenhum daqueles que já estão no serviço às crianças, aqueles que ainda estão na barriga, todos que virão, todos são necessários. E nós, nessa geração maligna que aí está, nós precisamos dizer, não queremos perder nenhum. E que nós, da geração passada, da geração que está aí transicionando, precisamos nos misturar. Precisamos descer, muitas vezes, a nossa seriedade. Porque nós somos adultos, sérios, temos responsabilidade, mas eles querem homens e mulheres que riam com eles também. Que ensine que ser espiritual não é uma pessoa carrancuda. As gerações precisam se entremesclar. Eles precisam um dia lembrar assim, não, eu tinha uma tia, uma mulher de Deus, mas ela ria comigo, ela brincava comigo, ela ia na minha casa. Eu lembro da tia Solda, fulana, cicana, bertana. Entendeu, irmãos? Eu lembro daquele irmão, aquele irmão, um homem de Deus, um homem que tinha um discernimento, mas ele sentava e brincava comigo. Ele dava risada comigo, eu abria meu coração para ele, o assunto da amizade, eu abria meu coração. E quando eu falo isso, quando nós falamos isso, nós nos lembramos quanto tempo nós dávamos risada com o irmão Dino, brincávamos com ele. E outros, irmão Christian, foi levantado pelo Senhor, globalmente, mas na América do Sul, ele tinha um coração, e o coração dele era treinar os jovens. Quando eu lembro de irmão Cristo, meu coração se enche. Ele tinha um encargo para treinar os jovens na palavra. Por quê? Por que ele estava fazendo isso? Porque ele sabia que um dia, como nós hoje estamos aqui, ele seria apenas uma lembrança. Mas o que ele fez, investiu na vida de muitos de nós que aqui estão presentes, dos da geração passada que o ouviu, e o propósito dele era treinar os jovens, e nós somos treinados por ele. Nós ouvimos o seu encargo, o seu peso. Hoje ele é uma lembrança, como nós o seremos no futuro. Mas o que nós temos feito? Para quem será? O que nós iremos apresentar ao Senhor naquele dia? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Só mais uma coisa que eu esqueci para concluir. Nós não podemos estar ensinando os nossos jovens, estarmos aprendendo, e o que nós falamos como doutrina ser desfeita pela música. Vamos tomar cuidado com a música. Aí eu me lembrei dos anos, eu creio que nos anos 80, nos 70 e 80, Deus derramou nessa nação uma graça especial na música. Até hoje, nos louvores do Senhor, até hoje escutamos aquelas músicas nos levam a tocar o Senhor e nos levam ao trono, porque aquelas músicas tiveram um nascedouro no coração de Deus. Hoje tem muita música por aí que não é o louvor do Senhor, que estão sendo apenas feitas para vender CD. Hoje está em uma plataforma de streaming. Jovens, cuidado, o que vocês ouvem como doutrina, cuidado para que a música não venha varrer do coração de vocês a doutrina que vocês estão ouvindo. Tem muita música aí com rótulo gospel, mas nós precisamos escutar a música de quem nós conhecemos a vida e o testemunho. Mas a música é muito bonitinha, mas e a vida e o testemunho? Como disse outro dia a Suecila Malafaia, só vem cantar aqui no meu meio irmãos que, cadê, quem é seu pastor? Gente solta por aí,
sem governo, não conhece princípio de governo, não tem princípios na sua vida, não sabe o que é ser discípulo, fazendo música bonita e nós escutando, aí você escuta aquela música, você recebe toda aquela influência, recebe heresias, quer dizer, o que você recebe como doutrina, você come heresias na música e limpa seu coração. Então dentro de você começa a ter, e se você não está na palavra, buscando o Senhor, a onda passa e te leva. Muito cuidado, irmãos, com a música, muito cuidado. Estude a palavra, busque o Senhor, mas cuidado com essa porta da música, para você não perder o que tanto tempo foi semeado na sua vida, com tanto cuidado, com tanto esmero, tanto que se apoiaram na palavra, te deram uma comida saudável, e você, nas suas horas lá dentro de casa, bota uma música, e você está lá. Essas coisas não são tão simples assim, irmãos. Cuidado, muito cuidado. Que o Senhor nos guarde, para que não percamos aquilo que foi feito com muito esforço, ouvindo o que nós queremos, que a nossa alma gosta, mas será que o nosso espírito está dando testemunho no nosso interior do que está sendo cantado? Quando o Espírito quer falar contigo, ele traz uma canção que não teve origem nele? Desculpa, não traz não. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Guarda essas palavras em nossos corações, Senhor, nessa presente geração. Senhor, se compadeça de nós, para que não se levante uma outra geração que não conheça o Senhor, nem as obras que o Senhor tem feito por nós. Senhor, nos ajuda nessa hora tão difícil, Senhor. Atrai o nosso coração para Ti, Senhor. Nos ajuda a nos dedicar com perseverança nas Escrituras. Nos ensina a estarmos diante do Senhor em oração, buscando a Tua face, investindo nosso tempo nesses dias tão difíceis, Senhor. Nos ajude, Senhor, e nos atrai a Ti mesmo, em nome de Jesus.